Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é meu subtítulo: o que é a igreja institucional? O que é uma igreja institucional? Mas antes que eu comece a falar, você que não conhece, a primeira vez que você está vendo esse assunto, esse canal, já entra, se inscreva, toque no sininho de notificações. A plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. São mais de 400 para vocês. No rodapé, o que você achou do assunto e até mesmo uma sugestão. Bora rapidamente comigo? Então vamos lá. Vamos aprender junto sobre essa questão que eu acredito ser de grande importância, apesar de muita gente já ter o conhecimento do assunto, do fato. Mas eu quero trazer como uma reflexão bem rápida, curta, para você entender melhor. Vamos lá comigo. O que é uma igreja institucional? Uma igreja institucional é uma organização pública pré-estabelecida ou estabelecida num local, com documentação, CNPJ e etc e tal. Eu vou decorrendo aqui alguns termos, que você já conhece, mas só para a gente estar lembrando. O termo igreja institucional se refere a grupos organizados de cristãos profetas que se reúnem em prédios designados e seguem-se horários prescritos para estar ali cultuando e adorando a Deus, tá? E tem os seus ensinos semanais quando tem. Algumas que não tem isso, não tem escola bíblica, não tem escola de ensino, tá bom? Mas enfim, tá? As igrejas institucionais geralmente oferecem classes separadas por idade, creche, pré-escolar, culto de jovens, de crianças, adolescentes, meia-idade. Então algumas já conseguem fazer isso dentro desse circuito semanal, tá ok? Tá bom? O culto semanal típico geralmente inclui adoração corporativa por meio de música, oferta, ensino, tá? Conforme a direção aí dessa instituição, dessa denominação, tá? Muitas igrejas, quando estou citando aqui igreja, eu estou citando denominações, tá bom? Porque igreja não é instituição, igreja não é denominação, tá? Depois eu dou uma palhinha sobre o que a Bíblia diz a respeito, beleza? Então alguns também incentivam as reuniões semanais, grupos pequenos, tá? Então existe aqui, um pouco mais adiante, um pouco melhor elaborado, os grupos comunitários nas casas, tá? Existem em vários lugares em todo o estado e muitos países, tá? Que eles se reúnem em grupos pequenos, sem ter a pompa, os dogmas e aquilo que a gente já costuma ver aí dentro dos templos religiosos, tá? Então chamados grupos comunitários ou grupos que se reúnem dentro ou nas casas, ou em qualquer outro lugar, mas normalmente nas casas, tá? Uma igreja institucional pode ser denominacional, como batista, luterana, metodista, wesleyana, igrejas históricas, igrejas antigas, neopentecostais, pentecostais, enfim, interdenominacional. Aí eles se dividem, vão se separando, como sempre tem feito, e cada um adequa ou vai se adequando àquilo ao qual foi proposto, tá? Mas todas estas igrejas denominacionais, que na verdade igrejas é o corpo de Cristo, não são templos, não são instituição, não são denominações, tá ok? Então já estou dizendo para você que não faz sentido algum, tá bom? Tá? Então eles seguem esses padrões gerais de organização e adoração. Esse é o tradicional, é o que a gente vê, e que essas igrejas que não são, mas são instituições, são denominações, onde os crentes vão a este lugar, chamando-a de casa de Deus, chamando-a de igreja. Teologicamente falando, não é o termo correto, não bate, não fecha a conta, tá bom? Então a palavra traduzida, abre aspas, igreja, fecha aspas, no Novo Testamento, é a palavra eclésia ou eclesia. Depois você dá uma olhadinha aí, você pode até fazer uma busca, tá? Eu vou soletrar aqui, depois você faz a busca, tá? É E-K-K de quilo, 2K, L-E, com acentinho, S de sapo, I e o A. Eclesia ou eclésia, tá bom? Que significa uma assembleia convocada, abre aspas, fecha aspas. Ela é usada em todo o Novo Testamento para se referir a reuniões de crentes cristãos,
Tá? Isso está dentro da cristandade, tá, gente? De um modo geral, aqui eu estou falando, inclui todas essas denominações, essas instituições que chamam aquela casa com a placa de igreja. Volto a repetir, coisa que teologicamente falando, biblicamente falando, não existe. Não bate, não fecha a conta, tá bom? Mas é assim que tem funcionado. Então vamos lá, eu quero trazer aqui já uma passagem interessante para você estar meditando. Mateus 16, 18. Mateus, lá nos Evangelhos, Mateus 16, 18, tá certo? De acordo com alguns, as igrejas tradicionais institucionalizadas não atendem à necessidade de comunhão íntima, conforme escrita em Livro dos Apóstolos, Atos 2, 42 a 46. É aqui que eu queria chegar, aonde cheguei agora, só para me dar uma palhinha, uma deixa. Até aqui nós vimos pelo menos dois formatos. O formato instituição, que é feito dentro dos padrões, dentro dos templos, com CNPJ e etc e tal. É uma firma, é uma empresa aberta, tá? E aí um pouquinho abaixo eu falei sobre as igrejas ou os grupos comunitários, onde eles se reúnem nas casas. Aí você pode reunir nas casas, você pode se reunir nos becos, no campo, em qualquer lugar. Onde houver gente, você pode ir se reunir. Não tem a mesma formalidade, a mesma pompa, não existe aquela coisa que eu já participei, hoje eu estou fora do sistema, não pertenço mais a nenhuma instituição ou denominação, tá? Eu apenas hoje convivo com todos os irmãos e o meu culto a Deus hoje é um culto que está voltado dentro dessa questão livre, para se fazer ou para se ouvir e para se atender, conforme está aqui em Atos 2, 42, 46. Então, para que você entenda melhor o que eu estou falando, você precisa ler Atos 2, 42 a 46. Só lembrando que a igreja gentílica, tá certo? Humanamente falando, teologicamente falando, dentro dessas questões que eu estou trazendo, chamadas igrejas, começou em Atos dos Apóstolos 2 em diante. Aí você vê uma transição. Ali começa a igreja, por quê? Aí o Espírito Santo vem, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e marca, sela os crentes para a salvação. Aí começa a igreja. Mas começa a igreja em transição, ela ainda está em transição. Se você ler Atos dos Apóstolos, Romano, Filipenses, Tessalonicenses, em diante, você vai estar observando que a igreja estava saindo fora do arraial, fora dos templos, fora do sistema, fora da organização, no sentido instituição, ok? Então, aí eu tenho mais vídeos sobre esse assunto, não vou ficar falando aqui algo que eu já tenho postado, ok? Então, vamos lá. Eles citam nas muitas referências a igreja em casa. Nas cartas de Paulo, acredita que as reuniões pequenas se encaixariam melhor no modelo bíblico. Claro, sim, óbvio, é só fazer uma leitura bem rasa que você já vai entender. Romanos 16, 5, Filemon 1, 2, Colossenses 4, 15 e 1 Coríntios 16, 19. Se você estiver lendo aqui de carreirinha essas passagens, você vai entender, vai ficar muito claro para você que a igreja começou em Atos 2 em diante. E mesmo assim, eles foram saindo dos templos, indo para as praças, indo para as ruas, e deveria ser assim até hoje, tá bom? Em suma, eles veem a igreja institucional como uma criação feita por homem, que não cumpre os propósitos pelos quais Jesus estabeleceu a sua eclesia, ou a sua eclésia, tá? Que em outra tradução, dentro do grego, dentro do latim, é saindo para fora. Saindo. Uma diz que é para estarmos juntos em assembleia, tá certo? Não tá errado. Mas o outro sentido ao qual foi escrito, e dando continuidade presente e contínuo, está dizendo sair fora, sair do arraial, sair. Então a igreja é sair. Eclesia ou eclésia,
como eu já disse para vocês, e vocês podem lá estar fazendo uma busca dentro do grego, dentro do latim, tá certo? Lembrando que o Novo Testamento, quase 100% aí, né, claro, foi escrito no grego koiné. Então, sempre que você fizer uma busca para o Novo Testamento, preste atenção nisso, porque pode ser encontrada no grego, no latim, no hebraico, aramaico, beleza? Eu já tenho no canal, não vou ficar especificando, falando de novo, tá bom? Então vamos lá. Então algumas pessoas, elas se sentem frustradas quando elas entendem, quando elas entendem, quando veem que esses elementos usados dentro da instituição tradicional é muito ruim, é prejudicial, tira todo o foco que é Cristo, tira todo o foco. Então esse conceito de igreja institucional, denominacional, infelizmente está totalmente fora da palavra de Deus, tá? Os rituais, as tradições acumularam nessas igrejas, instituições, o que sufocou e tem sufocado a obra, entre aspas, do Espírito Santo com relação ao povo de Deus, ao corpo de Cristo. Então muitas pessoas acabam abandonando, deixando essas igrejas institucionais ou a instituição religiosa para estar se encontrando com outros irmãos e saindo dessa questão tradicional. Então esses cristãos não estão deixando de ser igreja, ninguém consegue sair da igreja, porque a igreja somos nós, irmãos, separados na unidade e juntos na pluralidade, né, formamos o corpo de Cristo aí, os membros do seu corpo, e ele é a cabeça. Perdão. Então não existe ninguém além desse cabeça. Os restantes são todos servos do Senhor, tá bom? Existe só um cabeça, Jesus Cristo. Só existe um bom pastor, um único sacerdote sumo de toda a casa de Deus. Quando fala a casa de Deus, são as pessoas reunidas, e cada um de nós individualmente somos membros uns dos outros, a morada fixa, o selo do Espírito Santo sobre cada um que foi salvo, tá bom? Então, como então se proceder diante disso? Bom, eu já participei quase 30 anos dentro de uma instituição. Então eu já participei, já fui de instituição religiosa, já fui líder, já tive a oportunidade de ser e tomar conta de igrejas, obras, de denominações, tá certo? Junto com a minha família, tá? Mas assim, graças a Deus, Deus sabe todas as coisas. Então, deixando esta igreja, tanto quanto estão deixando a certa ou a forma correta de fazer igreja. Quando você estiver saindo, deixando a instituição, você tem que ter aí na mente que você precisa seguir o padrão bíblico, ao qual essas instituições não seguem, infelizmente. Então, alguns que não gostam dessa igreja institucional dizem que em muitos casos a adoração promovida ou feita ali é algo muito mecânico, tá? É algo de formalidade, muito frio, sem paixão ardente, conforme o Novo Testamento. Isso é verdade, tá? Então 99,9%. É verdade que muitas igrejas tradicionais substituíram a adoração pela religião e inseriram elementos feitos pelos homens, né, e que chocam, com certeza chocam com a maneira bíblica de viver, de ser e de acreditar. Então é importante que você esteja tendo aí uma adoração sincera, e a verdadeira adoração sincera, ela precisa estar dentro dos padrões bíblicos. Quer a pessoa faça assim parte ou não, ela deve ter esse padrão dentro dos padrões bíblicos. É interessante que você tenha isso na sua mente, no seu coração. Era isso que eu tinha para vocês. Já ficou longo, eu achei que não fosse ficar tão longo esse vídeo. Mas eu tenho esse assunto e outros no canal. É bom que você conheça para você pegar o feeling, assunto com assunto, texto no contexto, e aí você vai compreender melhor tudo isso que eu estou falando nesse vídeo. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo que você estiver fazendo. Shalom Adonai e até um próximo vídeo.